a discussão era em cima disso. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Yeah. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, dia nublado aqui em São Paulo, um pouco frio, mas começa a melhorar. Como começa a melhorar os números também da pandemia, pelo menos aqui em São Paulo. Embora de forma tímida, mas parece que começa aí a estabilizar e até diminuir um pouquinho o número de contaminados e de mortes aqui em São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, atualíssimo, o trabalho à distância, teletrabalho, home office, denominações diferentes, e vamos até perguntar se constitui a mesma coisa, se são coisas diferentes. E conosco, e já agradecendo a presença de ambos, a querida Luciana. Bom dia, Luciana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. O Luiz Otávio, que volta, já esteve conosco. Luiz, quando nós estivemos a outra vez, nos comprometemos a voltar para falar especificamente da questão do teletrabalho. E hoje vamos falar sobre esse tema. Obrigado, exatamente. Luiz. Bom, Marcos, primeiro saudar a Luciana, querida amiga. Aqui é o que eu vou falar hoje, né? Hoje é sempre papo entre amigos. Agora aqui vai ser muito amigos, né? Porque a Luciana, Marcos e a Flávia são queridíssimos amigos, né? É isso, quer dizer, a gente ficou devendo, né, para falar um pouco mais sobre o teletrabalho, home office, trabalho, seja o que for aí, a gente vai explicar. Mas a gente está à disposição e é sempre para mim uma honra estar ao seu lado, né, Marcos? Então não vou ficar falando de novo o que eu sempre falo, porque todo mundo já sabe, eu já tornei público essa minha admiração que eu tenho por você. Obrigado, querida. A recíproca verdadeira, você sabe disso. A Flávia Lepi, que daqui a pouco está entrando, está com uma dificuldade de acesso, mas daqui a pouquinho ela resolve estar conosco também. Luciana, deixa eu começar por você, por essa pergunta. É tudo igual? Teletrabalho, home office, trabalho remoto, tem diferença? Conta para a gente. Bom, vamos lá. O que precisa ficar claro na cabeça das pessoas é que tudo faz parte de um todo, na verdade, né? É como se nós tivéssemos, assim, uma pizza, que a pizza seria o trabalho à distância. Vamos imaginar que nós estamos falando de modalidades de trabalho, né? Então, você tem as modalidades presenciais e você tem aí as modalidades à distância. Dentro das modalidades à distância, aí você tem o teletrabalho, o home office, o anywhere office, né? Que já é outra modalidade que a gente pode já estar aí utilizando, que é o trabalho que você pode fazer de qualquer lugar, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que sai de manhã, pega um voo, ou pegava antes da pandemia, e trabalhava ali no aeroporto, no próprio avião, chegava no hotel, continuava trabalhando, ia para uma reunião ou para uma audiência, voltava para o hotel e continuava trabalhando, ele carregava o trabalho, ele ia indo com ele, né? Como se fosse uma mochila, tá nas costas ali, vai acompanhando, vai indo junto com ele. E dentro dessa pizza que a gente chama, né, que a gente fala, pode desenhar assim como uma pizza grande, que é o trabalho à distância, então nós temos o teletrabalho, que está agora, né, depois da reforma trabalhista, foi ordenado juridicamente, nós temos aí o conceito, as formas, de como ele pode se dar, que é a partir dos artigos 75A, B, C e D, né, e aí vai. Então, antigamente nós não tínhamos isso, né, um artigo que definisse, que conceituasse o teletrabalho, nós usávamos muito por analogia o artigo 6º, perdão, e a partir da reforma trabalhista nós tivemos aí os artigos já conceituando e dando as modalidades aí do teletrabalho. O home office, ele é uma outra modalidade de teletrabalho, então, aliás, de trabalho à distância, porque como você tem o teletrabalho definido já conceitualmente, sendo aquele realizado fora das dependências da empresa, com o uso de meio telemático, preponderantemente fora das dependências da empresa, esse é o teletrabalho. Já o home office, ele pode ser feito 2 ou 3 vezes por semana,
mas ele não tem a sua característica preponderantemente fora da empresa. Ele fica lá, ou às vezes de sexta-feira, ou a cada 15 dias, a empresa institucionaliza isso como uma forma de rodízio entre os funcionários, mas não é caracterizado como teletrabalho, né? O home office é uma espécie do gênero, vamos dizer, né? Que é o teletrabalho. Então, nós temos aí diversas modalidades, temos a forma coworking, que é aquele trabalho também à distância, mais feito em lugares que são divididos, né? Compartilhados. Então, essas são as modalidades de teletrabalho que a gente pode dizer. O termo home office é um termo mais bonitinho, né, que ficou aí, que caiu no gosto das pessoas, então as pessoas utilizam mais, mas nós temos que ter isso em mente, que se trata de trabalho à distância e temos aí já as suas conceituações e definições para teletrabalho. Oi, Flávia. Tudo bem? Olá, entrou na hora certa. Verdade. Problemas técnicos, já que estamos falando do home office. Obrigado, Flávia, por estar aqui conosco também. Obrigado por ter insistido aí para conseguir superar o probleminha. Imagina. Um prazer estar com vocês. Obrigado, querida. Luiz, estamos falando aqui das diferenças, Flávia, do teletrabalho, do home office, enfim, as modalidades diferentes, e a Luciana comentando que uma parcela tem uma legislação já, uma previsão legal, uma disciplina legal. Esse ajuste da legislação, eu já pergunto a você, Flávia, ele é suficiente? Nós temos uma base que dá tranquilidade, não só para quem emprega, mas também para o próprio empregado, para trabalhar à distância. Isso nós já estamos contemplados ou precisamos avançar um pouquinho, até diante desse uso maciço que nós estamos fazendo hoje, todos nós trabalhando com home office, teletrabalho ou qualquer outra forma de denominação. Sim, eu acho assim, nós temos muito a avançar ainda, né? Isso tudo ainda é muito novo, né? Historicamente, culturalmente, mas isso não pode ser a falta, né? De uma legislação mais adequada. Eu acho que a gente avançou muito, né? Mas a falta de uma legislação perfeita, o que é muito difícil atingir até, não pode ser, na verdade, um entrave para a gente colocar em prática, até porque é aquela história, não dá mais para a gente voltar para trás, né? O home office está aí, foi, na verdade, colocado a toda a prova, né, aí em torno do mais ou menos final do mês de março, né, que todo mundo, de repente, foi trabalhar de casa, né? Eu falo, guardadas as devidas proporções aí, atividades que podem ser feitas de casa, né? Atividades que você utiliza maquinário, outras coisas que tem que ser localmente, indústrias, é uma outra coisa, né? Mas o que acontece? Essas questões de, mas eu tenho uma governança para isso, como é que está a legislação e os meus riscos? E assim, na hora da correria, da urgência, todo mundo teve que sentar e trabalhar de casa, né? Teve que se virar. Quem já tinha meios telemáticos mais adequados, políticas de segurança, meios de nuvem, e-mails que você pudesse acessar de qualquer lugar, teve uma facilidade melhor, né, maior. Então, assim, só que não dá, tendo em vista isso que a gente passou, né, dessa correria, todo mundo. Então, as pessoas foram se adaptando, você tem que se adaptar. E o mundo cada vez mais vai pedir essa mobilidade, né? Isso tanto de nós como das gerações que estão vindo, né? Que querem uma mobilidade maior, né? Se você falar isso de uma forma muito geral, né? As novas gerações, eles não querem ter um apartamento, querem ter um carro. Isso acabou, né? Aquela coisa que os nossos pais falavam, não, mas olha, você tem que ter primeiro a tua casa, depois você, né? Isso tudo não existe mais. Então, assim, a gente tem que se adaptar. E aí, voltando para a legislação, tem sim muitos pontos, né, a serem regulamentados. Assim, a gente perderia aqui muito tempo falando dessas minúcias, desses detalhes. Só que com o que temos hoje, dá para trabalhar, né? Dá para você se utilizar do teletrabalho perfeitamente, né? Perfeitamente.
tem ainda ajustes a se fazer? Sempre tem, muitos detalhes, e que a própria realidade, né, é uma coisa muito empírica, a própria realidade vai nos trazendo aí as problemáticas, né? A gente conta com o fato dos tribunais também, né? Aí, em termos judiciais, terem uma leitura adequada, né, para esse novo mundo. Mas, assim, eu acho que assim, a gente tem meios hoje, sim, para colocar em prática, e já está em prática, né? Você vê aí empresas anunciando que vão deixar o home office aí a perder de vista, né? Luiz, sócios, os associados, os colaboradores, inclusive os colaboradores nas diversas funções administrativas e tal, eles estão vendo com bons olhos, estão sentindo dificuldades, estão gostando da experiência? Sim, eu vou... Até a gente... É muito bom falar sobre isso, porque a gente participou recentemente, eu e a Lu, de uma live lá do IAB, e a gente tinha prometido, olha, vou falar até que tem uma pesquisa do meu escritório. Daí eu falei, mas vamos segurar a audiência, só falo no final. A gente falou tanto e não falou no final sobre isso. Você guardou para falar hoje. Você guardou para falar hoje. É verdade. Então, eu tenho até aqui uma... E aí eu posso franquear um pouco algumas informações, não tem nenhum problema. A gente fez, e eu acho que isso todos nós advogados, né, a gente já tem que estar com um olhar. Essa retomada presencial, por exemplo, eu estou aqui ainda no nosso escritório, a gente está segurando. Por quê? Porque pela questão dessa grave crise sanitária sem precedentes, né, e considerando que as nossas atividades estão acontecendo com uma certa regularidade, né, vão precisar fazer muitas revisitações, aí tudo que a gente está desenvolvendo, mas a gente preferiu nesse momento ainda segurar os nossos colaboradores nas suas residências, certo? Então essas são decisões que cada escritório terá. Tem uns que já se adiantaram, já começaram a fazer. Antes de eu entrar na própria pesquisa, eu não posso esquecer de novo, senão não vou falar de novo da pesquisa. Mas a gente tem que considerar que o CESA e o CINSA, para os associados, né, fizeram um tremendo trabalho do plano de retomada, né, Marcos? Quer dizer, então é importante, né, para quem não é associado, quem não é associado CESA, CINSA, né, é muito importante a leitura, nós que somos, né, gestores de sociedades advogadas, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque não é brincadeira, quer dizer, a gente está consciente das nossas responsabilidades. Consciente dessas responsabilidades, e não estou dizendo aqui que agora toda a sociedade vão fazer tudo assodadamente, vamos resolver. Mas o fato objetivo é que nós estamos ainda num home office mandatório, obrigatório, que ele foi... para uns foi mais desenvolvido, melhor trabalhado, porque já tinham políticas, algumas sociedades de advogados já tinham políticas, outras não tinham, e foi de uma forma mais assodada, até que eu brinquei com a Lu da outra live, foi mais sanguínea, né? Então a gente foi, vamos fazer a implantação, vamos resolver. Implantaram, e agora a gente precisa, qual é, no meu entendimento, né, se eu puder colaborar nesse nosso encontro entre amigos, de passar alguma informação para a sociedade de advogados. Nós gestores advogados, que fizemos, ou empresários que estão também assistindo aqui, fizeram uma implantação assodada e importante, que não tinha outra alternativa, de home office mandatório. Agora chegou o momento de revisitar todas as políticas e vamos primeiro saber... É o que eu chamo de vamos fazer uma escutatória. Nós, empresários, nossos gestores de sociedade de advogados, vamos ouvir agora os nossos sócios, o back-office, quer dizer, os nossos advogados. Nós fizemos isso aqui agora eu vou mostrar, na nossa sociedade de advogados. Então, olha que interessante. E eu rapidamente, depois eu posso parar e depois a gente já passa a palavra para a Luciana e para a Flávia. Mas a gente começou até cutucando um pouco a questão da produtividade, que no fundo, a gente está preocupado também com isso, né? Então, a pergunta que foi feita, você considera, sobre o enfoque da produtividade, considera que o trabalho na modalidade home office,
Como foi? É mais produtivo 35%. Isso são aproximadamente, aqui na nossa sociedade, 70 respondentes. É uma sociedade, quer dizer, não é com aquelas grandes bancas lá, que imagina o que veio de resposta lá. É menos produtivo 23%. Não há diferença 41%. Bom, eu acho que a gente pode projetar para outras sociedades de advogados. Entre tá na mesma ou ficou mais produtivo, é mais de 70%. Quer dizer, o percentual que ainda precisa ser trabalhado é 23%. E como trabalhar? A gente pode melhorar até essa questão? O que significa essa produtividade, né? A ausência de produtividade está relacionada a questões de acordos familiares, a questão de infraestrutura para nós, que é tão importante. E eu posso aqui ou falar, depois eu espero, a gente fala depois, para não ficar tomando todo o tempo aí, mas eu acho que a gente tem que agora um dever de casa, nós advogados, nós gestores das nossas sociedades, fizemos a escutatória. Tem várias outras perguntas muito interessantes que a gente fala, e a gente percebe que agora está na nossa mão olhar para a infraestrutura dos nossos colaboradores. Quer dizer, o que eu preciso fazer? Eu tenho 2 telas aqui, hoje eu tenho 2 telas aqui na minha sociedade, então vamos colocar mais uma tela para os colaboradores, vamos ver como está a ergonomia dos nossos colaboradores, quer dizer, qual é, e depois, que a gente pode ser um capítulo à parte, como está essa questão da segurança da informação, que depois a gente pode conversar sobre isso, que dá já uma live inteira sobre isso. Então, deixa eu aproveitar e inserir alguns comentários, pessoas que estão conosco. Aliás, primeiro fazer um registro. Está com a gente, muitos estão conosco, muita gente, o Márcio Quintiliano, a Camila Kojima, a Cleonice Moura, o Ricardo, o querido Ricardo Amirati, o João Milani Veiga, o Lerto Soares, a Márcia Mastroni, Messias Moraes, a Camila Soares, a Alessandra Silva, a Alessandra Falcão, a Sônia Reis Veríssimo, Zé Rocha Pinto, a Cida Prado, Márcia Mastroni, Adriana Vale, André Vicari, a Célia Lemos, Ortiz da Silva, a Karina Ardito, Olavo Caiubi, Bernardes, querido amigo. Alguém que eu acho que você conhece, Flávio, o Fábio Lepic. Esse, se não entrar na live, ele apanha em casa. Mas deixa eu fazer agora para as mulheres. A Karina Ardito, que é uma das que está acompanhando, diz assim: não quero mais ficar em casa, estou odiando. Quando faz uma pesquisa como essa, aí também, Luiz, ajuda nisso. O sentimento da mulher é diferente do homem, porque nós sabemos que um país é machista, que as obrigações da mulher, diante desse machismo, acabam sendo maiores do que aqueles dos maridos. É mais difícil o home office, o teletrabalho, o que seja o nome, para a mulher. Nós temos, assim, muito claro isso, tem os filhinhos para cuidar, os filhos curtem mais a mãe do que o pai. Quando se retrata essa situação daquele que está trabalhando em casa, a situação da mulher é diferente e precisa ter um olhar especial aí daquele que é a própria empresa, o próprio empregador, a própria sociedade, enfim. Precisa olhar diferente para essa sócia, para essa colaboradora? As duas, Luciana e Flávia. Quer começar, Flávia? Então, eu até ia falar para a Luciana falar, porque ela fez um artigo que foi super visto, divulgado há pouco tempo, abordando justamente muitos pontos interessantes, né? Eu vou começar e aí ela preenche com mais propriedade, a Luciana. Mas, efetivamente, é muito mais exaustivo para a mulher do que para o homem. Por mais que o homem... marido, o pai, enfim, quem seja, né, o avô, os avós, todo mundo ajude, com a mulher que está geralmente, usualmente, né, à frente da casa, dos filhos. Então, ela estando em casa,
né? Você tem aquela coisa da valorização um pouco do homem, mais a valorização do trabalho do homem do que da mulher, né? As mulheres vão entender o que eu estou falando. Se você tem uma assistente dentro da tua casa, empregada, ela vai mais na mulher do que no homem. Sempre tem aquela coisa, aquela cultura de que o trabalho do homem é mais importante, né? Então, já que você está ali fazendo, às vezes, uma videoconferência, a pessoa, às vezes, entra, a pessoa não tem essa sensibilidade, e tudo muito cultural. Aí você tem os filhos, a responsabilidade, né? O home office, se você não tomar muito cuidado e não tiver uma gerência adequada do seu tempo, você acaba trabalhando até demais, tá? Eu falo isso por experiência própria. No começo dessa pandemia toda, assim, eu não me via fazendo paradas de almoço. E quando me dava... Isso não é uma coisa... Eu, na verdade, não coloquei limites, né? Então, assim, você tem que colocar os limites, então, fazer as paradas. Quando você está num escritório, no seu trabalho, numa empresa, você para, você toma um cafezinho, você discute um assunto, levanta, né? Você, invariavelmente, ali você faz até a questão da ergonomia, ela é muito mais adequada, porque você levanta, senta, geralmente é uma cadeira mais adequada. Então, tudo isso, ele vai... Todos esses componentes, eles contribuem para uma exaustão. E a sobrecarga é muito maior da mulher. Não é um discurso aqui, não é mimimi, é muito pior para a mulher, né? A gente tem amigas, clientes, advogadas, né? A gente conversa muito no escritório. A Luciana trabalha comigo na nossa equipe, e a gente brinca, né, Lu, quando faz vídeo, sempre as reclamações nossas, e a gente compartilha isso muito. A gente tem mais mulheres no escritório que homens, então a gente tem muito isso, né, de compartilhar essas experiências, e é realmente uma problemática, né? É difícil de você achar uma solução. Eu acho que o mundo, as culturas navegam para uma solução melhor disso, de uma equidade, de um tratamento mais igualitário, mas ainda há muito chão para percorrer, né? E aí eu passo a palavra para a Luciana para falar um pouquinho com mais propriedade desses pontos. Eu acho que, realmente, para a mulher, a questão de toda essa situação de pandemia que nós vemos, do distanciamento e isolamento social, agravou muitos pontos, né? Tirando a parte da violência doméstica, que a gente sabe que aumentou muito, eminente, existe sim, essa verdade foi escancarada, né? Depois da pandemia, a gente ficou sabendo de casos, inclusive próximos da gente, de colegas que relatam de fatos de conhecidas acontecendo, que realmente, assim, não se imaginavam, né, que acontecia. Então, isso, além desse problema, né, que é um problema muito sério, muito grave, e que precisamos realmente de campanhas para que essas mulheres tenham voz, né, nesse aspecto que está muito difícil, né, por videoconferência. Então, já existem campanhas com sinais e com meios, criando meios aí para que as mulheres possam denunciar esses tipos de violência. Tem a questão, sim, da tripla jornada, da quádrupla jornada, que o trabalho realmente da mulher aumentou, né? E o que eu vejo como um grande problema, né, que nós já estamos começando a pensar já para o futuro, né, da volta, da retomada, esses problemas não irão terminar tão cedo para as mulheres, porque muitas mulheres dependem de creches e escolas, e essas entidades não voltarão às suas atividades, pelo menos o que se tem notícia, até o ano que vem. Então, a mulher que, ainda que a atividade dela retome, né, de forma gradual, ela continua com o problema dentro de casa, porque quem vai cuidar dos filhos? Aquela pessoa que normalmente ajudava, que era uma mãe, ou uma tia, ou uma parente próxima, não pode mais ajudar. Então, esse problema, eu vejo que está acompanhando a mulher. Ainda que as atividades retomem, esse problema ainda ele vai perdurar para a mulher. E vai ser realmente muito difícil, né? Porque a mulher é sempre considerado, o trabalho da mulher é sempre considerado um complemento de renda, né? Já a mulher já ganha menos por ser considerado um complemento da renda do marido. Essa é a desculpa que muitas empresas dão. Já ganha menos, então já fica como um segundo plano, né? O homem tem sempre a prioridade.
Então, eu realmente não vejo com muita preocupação isso. Saiu um artigo no Estadão recentemente falando sobre isso. O artigo do Estadão é: pandemia pode marcar uma geração de mulheres que trabalham, e realmente pode marcar mesmo, porque o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ser dispensada do trabalho. E aí, ou ela vai empreender algo que ela já vinha fazendo dentro de casa, porque é o que acontece com a mulher que tem filhos e realmente não consegue trabalhar, ela volta para casa, sai do mercado de trabalho, e aí é que eu acho uma coisa interessante e bacana do home office, é que permite a essa mulher que desempregada, ela possa voltar para o mercado de trabalho através do home office. Inclusive, já tem até pesquisas sobre isso, né? Dizendo que muitas mulheres que, após a maternidade, saem dos mercados de trabalho, elas voltam para o mercado de trabalho através do home office, empreendendo algo para elas. Então, eu acho que assim... Não, conclua, desculpe. Não, então, eu acho que assim, uma coisa que a gente vê com preocupação, mas que ao mesmo tempo o home office pode vir aí para ajudar, para sanar essa falha aí, esse ato, essa falha que a mulher vai ter aí na retomada dela para o mercado de trabalho. Eu ia só fazer um comentário, eu nem sei dizer, confesso, que isso vai representar, mas eu lembro que o trabalho feminino ele ganha destaque na guerra. Quando os homens vão para o fronte, as fábricas pressionam de mão de obra, inclusive no esforço de guerra, traz as mulheres, e aí as mulheres mostram que elas são capazes, né? Numa sociedade que até então entendia que a mulher não podia trabalhar. Essa questão, esse momento de hoje, pode representar também uma mudança de futuro, exatamente na linha que você comentou. Eu não sei exatamente que sentido, talvez assim, né? Tem muitas mulheres que não conseguem, embora precisem, inclusive do ponto de vista pessoal, de realização pessoal, e do ponto de vista financeiro da família, precisam trabalhar e não conseguem, por obrigações que têm em casa. Talvez isso seja uma oportunidade de repensar no modelo de vida. Então, espero que essa oportunidade seja do ponto de vista positivo, né? E não do ponto de vista negativo. Pode ser uma oportunidade. E eu acho que criar políticas públicas para que a mulher possa realmente incentivar, né, outras mulheres a empreender. Então, nós vemos, às vezes, aí ONGs e às vezes mesmo políticas públicas feitas para aquelas mulheres que sirvam de exemplo para outras mulheres, elas empreenderem. Então, isso eu acho uma coisa bacana. Eu acho que na necessidade surgem coisas que, de repente, pode vir uma solução para solucionar problemas que a gente até então não tinha solução, assim, uma solução viável, né? Então, eu acredito muito nisso, sim, que eu acho que esse momento é um momento crucial para realmente que a mulher venha a ser valorizada, né, profissionalmente, e justamente em função disso, de políticas públicas, de questões que deem empoderamento para que essas mulheres possam fazer uma atividade, seja em casa, seja numa comunidade próxima, para conseguir continuar provendo o sustento da sua família, né? Luiz, eu vou passar a palavra, vou acrescentar uma pergunta. Mas só fazer o registro, está conosco também o Messias Moraes, o Marco Paulo Alves Cardoso, o Claudio Peron, o Renato Barros, a Maria Cristina Mattioli, querida amiga, a Laís Amaral, outra grande amiga, a Ivone Senise, o Jorge Luffy, a Fernanda Vendramini, a Rosa Ramos, o Adriano Abílio e o Luciano Santos, outro querido amigo, pergunta o seguinte: até onde vai a responsabilidade do trabalhador em um home office? A responsabilidade do trabalhador em um home office é a responsabilidade da empresa com relação aos equipamentos eletrônicos utilizados, que você comentou. A empresa deve adquirir todas as ferramentas de trabalho para o seu funcionário. Eu faço só um comentário que eu lembro de uma situação oposta, que envolveu o judiciário. O judiciário não investia na informatização. Foi muito difícil para convencer.
o judiciário investir. Essa que é a realidade. E na justiça estadual, aqui de São Paulo, quem comprava os equipamentos para trabalhar nos fóruns eram os funcionários, né? Até um dia que teve a greve dos funcionários, os funcionários pegaram o equipamento e levaram para casa. E aí o presidente do Tribunal de Justiça, eu lembro bem, se não me engano, foi o presidente Márcio Bonilha, soltou uma portaria dizendo o seguinte: olha, os funcionários têm direito de levar o computador de volta para casa, porque é deles, mas, olha, as informações que estão dentro do computador são do fórum, viu? Aquelas informações dos processos que estão dentro dos seus computadores, devolvam, não pode apagar, porque são do fórum. Nós vivemos agora uma situação inversa, né? O pessoal está trabalhando em casa, os equipamentos, esse investimento de equipamentos é do funcionário, é da empresa, e um pouquinho você já tinha tocado nesse assunto, Luiz. Vá um pouquinho mais, por favor. Então, primeiro só para fechar a questão, eu quero fazer, como eu sou da Sobrate, aí o presidente, a minha diretora está presente aqui da Sobrate, eu sempre faço a defesa do teletrabalho. E só para vocês terem uma ideia, alguns anos antes da pandemia, foi feita uma empresa que começou a sua atividade de call center com mulheres em home office. E é muito interessante, a gente tem que também fazer o outro lado, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente endossa todas as falas de vocês, é irretocável, mas a gente tem que ver um lado positivo. Eu sempre tenho essa coisa do realista esperançoso. Relatos de mulheres que falaram da periferia, que era da periferia. Então, uma falou: eu demorava 3 horas para ir da residência para o trabalho e vice-versa. Isso é qualidade de vida. Porque a gente tem que sempre, para fazer a nossa análise, a gente está no momento, até quando a gente faz um questionário, a gente tem que fazer um disclaimer e falar: olha, você está numa situação adversa. Esse home office obrigatório, essa pandemia, está levando a gente a essa reação da Karina: não aguento mais, quero sair de casa. Essa é a nossa reação mesmo. Isso é normal. Mas a gente vai ver, essa pesquisa foi realizada antes da pandemia, bem antes da pandemia. Qual foram os relatos? Ganhei qualidade de vida. A outra relata que, eu passei com mais tempo na minha casa, eu comecei a me dedicar mais ao contrário, quer dizer, para a minha família, porque eu não tinha tempo da minha família. Porque imagina também a situação da mulher também que trabalha, e que sai muito cedo de casa, chega muito à noite na sua residência e não convive com a família. Então, eu passei a conviver com meus filhos. Tem um outro lado também. E outras dando relatos que agora eu comecei a desenvolver uma faculdade ou curso técnico. Eu comecei a ter um olhar para a minha saúde, que eu vou dar um passeio aqui na pracinha, na frente de casa. Então, eu só estou querendo mostrar o outro lado, sem tirar a força de todos os argumentos que foram colocados. Bom, essa questão das despesas, Marcos, eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade também, como que a gente está tendo esse olhar para a implantação agora, se é que nós vamos fazer implantações mais fortes com relação ao teletrabalho. A gente tem que ter um olhar. Se a gente não tiver um olhar, qual vai ser o investimento que nós vamos realizar? Ah, mas a CLT, com a reforma trabalhista, falou que fica a critério do empregador, né? O empregado definirem. Há quem diga, há quem sustente, né? Que o risco do negócio do empregador, quer dizer, ele que estaria a obrigação do empregador. Eu entendo que não, quer dizer, vai muito do bom senso aí. Se eu estou tratando com um alto executivo ou com os nossos advogados gestores, que também são gestores, toda essa gama de profissionais, a gente vai ter consensos aqui. Agora, se eu estou trabalhando com uma situação de um empregado que é de call center, que está em modalidade home office, que já tem piso da categoria, com todas as suas agruras e dificuldades, eu vou falar para ele bancar tudo. No mínimo é insanidade, quer dizer, eu tenho que dar condições ergonômicas para esse trabalhador, tem que ter um olhar da questão de terras, tem que me preocupar demais. Agora falando para todos os advogados, e ontem, só para você ter uma ideia, Marcos, eu estava numa reunião, eu pela Sobrate e pelo presidente que você conhece muito, o Sérgio Aprobato Machado, que é o presidente da FENACOM. E ele representando toda aquela empresa que envolvidos, todo o segmento, que são mais de, sei lá, 400 mil empresas que eles representam. E falando das empresas especificamente de contabilidade, essa questão de segurança da informação, que no fundo, olha que interessante, é uma questão que aflige também nós advogados,
que é a segurança da informação, que você entende muito bem do que eu estou falando, né? O que ele falou desse bate-papo que a gente teve? Ele falou, olha, hoje tem empresas que tem em vários graus, né? Hoje a gente tem por exemplo, vamos falar do nosso segmento, tem sociedade de advogados que ainda está com seus servidores, que não está tudo na nuvem, tem sociedades que já está, que ainda está vinculado aos seus servidores, outras parte na nuvem, tem outras sociedades de advogados que já estão totalmente na nuvem. Existem, no caso da fala do Sérgio Aprobato, empresas já tão desenvolvidas que eles não estão mais, eles já estão na nuvem, mas eles estão preocupados agora qual é a melhor nuvem, por conta de hackeamento, de problemas que estão sofrendo também em sociedades de empresas dessa natureza, como nós advogados. É o que eu falei outro dia. Nenhuma sociedade de advogados coloca no jornal que foi vítima de um cyberataque. Ninguém vai colocar isso no jornal, mas acontece. E a gente tem que ter uma preocupação muito importante com relação a isso. VPN, quer dizer, esses canais criptografados, isso nós temos que ter. E quando eu fiz esse levantamento do próprio escritório, quer dizer, tem a questão das licenças, né? Quer dizer, quando você vende uma uma implantação assodada, você vai ter que fazer até revezamento de licenças, mas depois agora de uma coisa mais estruturada, um momento mais estruturado, o que compete a nós, advogados? Vamos ver melhor essa questão da segurança da informação. Vamos dar condições para esses colaboradores poderem atuar. Luiz, eu ontem, coincidência, ontem, eu recebi um e-mail de um escritório de contabilidade que estava sendo dirigido ao fiscal, com documentos de um cliente desse escritório de contabilidade, passando para o fiscal, dizendo, olha, conforme solicitação, tal, estou encaminhando tais documentos. Eram documentos sigilosos. Eu não conheço o escritório de contabilidade, não são meus clientes, não é a minha empresa de contabilidade, mas que na hora de colocar o e-mail, colocou o e-mail errado. Acabou caindo no meu e-mail pessoal. Aí eu mandei um e-mail para eles dizendo, olha, toma cuidado, o e-mail veio para uma pessoa errada, não era para mim. Estou informando que eu estou deletando os documentos, mas, por favor, tomem cuidado e tal. Passou 2 dias hoje, tem outro e-mail dando continuidade à conversa. Não, primeiro eles responderam no dia, olha, obrigado, desculpa, foi um erro de digitação e tal. E hoje voltou a ter o mesmo cliente, o mesmo comentário com o fiscal, dando mais informações. Eu lembro de uma decisão dos Estados Unidos, onde um advogado, aí na nossa área, um advogado estava negociando um acordo grande de 2 empresas gigantescas com ações em bolsa. Ele, na hora de passar o e-mail desse acordo, ele errou o destinatário, clicou no nome errado. Isso fez com que esse acordo se tornasse público. E aí houve uma condenação dele, e na condenação havia uma questão interessante, que era o seguinte: a empresa se comunicava com ele usando da criptografia para garantir o sigilo da comunicação. E se o cliente toma cautela para com o advogado, cliente, está preocupado com o sigilo, a ponto de tomar uma cautela, que nós sabemos até é simples do ponto de vista da tecnologia, de criptografar a mensagem para que terceiros não possam ter acesso, só o advogado deveria tomar a mesma cautela, pelo menos a mesma cautela que o cliente dele adotou para garantir o sigilo, né? Então, veja que nós estamos... Essa decisão faz anos já. Essa decisão não é recente. Então, é uma preocupação que eu acho que tem que ter, mas eu agrego uma outra. Essa preocupação, Luiz, da parte da tecnologia, Luiz, Flávia, Luciana, da parte da tecnologia não é por causa do home office. Essa preocupação é do sistema. Só que o home office agrega preocupações outras. No home office, eu estou com minha esposa, eu estou com meu marido, eu estou com meu filho, eu estou com meu pai, eu estou com meu sogro, estão circulando do meu lado. Ah, não, mas é o meu marido, é a minha esposa. Sim, mas eu estou dizendo que é uma informação sigilosa
E eu tenho que guardar sigilo em relação a todo mundo, não é uma obrigação de sigilo profissional. Então, até o ambiente onde está a mesa, se essa mesa está mais aberta, nós vimos isso em lives, né? Quantos furos aparecem em lives do sujeito que está lá sem camisa? A outra apareceu que uma moça apareceu nua, andando atrás do sujeito no quarto. Agregue isso do ponto de vista profissional e vê o que pode acontecer. Então, eu fiz todo esse... Falei demais até, mas eu queria perguntar para a Flávia. Flávia, qual é o plano que deve ter aquele que passe a trabalhar com home office? Qual é o projeto de segurança que ele deve estabelecer, não só do ponto de vista de tecnologia propriamente, mas do ponto de vista de segurança geral, do ponto de vista do regramento, de não ultrapassar o horário. Vai até começar a discussão, acho que foi a Cida Prada colocou, nós vamos ter muita reclamação trabalhista, de gente que está trabalhando no home office, e vai dizer, não, mas eu estava aqui mandando mensagem para o meu chefe respondendo às vezes à noite. E aí você vê, Marcos, que assim, justamente começa pelo que vocês falaram. Esses problemas relacionados à governança, né, e daí desemboca questões de compliance, eles sempre existiram. Na verdade, toda essa situação que a gente hoje tem, que se apresenta, ela colocou em evidência, muito mais em evidência, mas isso sempre existiu. Esse é o ponto. Então, vou dando um passo, né, atrás, assim, políticas e regras de governança geral entre da sociedade, governança de TI, isso sempre deveria existir, né? Hoje você tem empresas, sobretudo quem lida muito com empresas de fora, e isso aqui dentro começou já há algum tempo, delas contratarem um escritório de advocacia, uma vez que ele tenha um compliance efetivo instituído, e agora toda uma governança da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, olha o custo envolvido, o trabalho para fazer, para você construir sistemas adequados, né? Então, assim, isso já existiu. Com o home office, é aquela coisa assim, você transporta a empresa, o escritório, para casa. Mas isso já não acontecia? Acontecia. Porque você trabalha à noite, você está ali, coloca, às vezes, o seu filho para dormir e volta a trabalhar, né? E é aquela coisa, você tem que ter políticas, fazer com que as pessoas cumpram estas políticas, não adianta simplesmente jogar um monte de documento e que se virem as pessoas. Você tem níveis diferentes de empregados, de colaboradores. Você não vai você não vai dar esse tipo de treinamento igual para um executivo e uma pessoa que está mais embaixo, né? Para aquela pessoa, então você vai discutir, por exemplo, justa causa aplicada a um executivo que deixou vazar algum documento, né? Você tem pressupostos na função dele que ele já tem que saber, conhecer. Agora, uma pessoa com salário mais baixo, com nível de instrução mais baixa, você vai poder mandar por justa causa embora uma pessoa dessa, porque ela enviou um documento que não poderia. Você treinou, você avisou. Ah, mas isso é básico, é bom senso. Não, de jeito nenhum. Então, é aquela coisa, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Isso é muito importante, é o treinamento, né? É o treinamento que se fala tanto em compliance, aqui a gente está falando isso agora. Você vê, por exemplo, um exemplo, e assim, antes de dar esse exemplo até, conforme a tua atividade, você não sabe se na família do seu funcionário tem uma pessoa que vai acessar com o computador da empresa, olha a loucura, site de pornografia infantil. Quando que você vai ter a certeza disso? Entendeu? Você não tem, você mal conhece, assim, você conhece ali a pessoa que trabalha com você, mas e a família, né? Os amigos do filho, é uma loucura, né? Então, você tem que tentar, o trabalho é imaginar, sempre um pouco além, né? Imaginar todos os riscos e pautar as políticas com base nisso, né?
os riscos imagináveis. Você tem, assim, muitos, né? A gente ficaria aqui falando horas, né? Você vê, você tem desde questões muito maiores, vazamento de informação, né? Aí desde de mercado financeiro, quanto questões simples do dia a dia, simples, né? Um e-mail mandado errado, como o Luiz Otávio falou, né? Você está ali conversando um assunto e tem uma pessoa escutando. Como que você vai saber que aquela pessoa não vai vazar uma informação? Então, você está tratando com uma empresa, cliente sua, que aconteceu um problema, vamos supor, de medicina e segurança do trabalho, ela está ali tentando resolver, essa pessoa comenta, acabou, né? Se é uma empresa, então, cujo tamanho e atuação, ela fica muito frágil, essa vitrine pode vir aí à tona, é muito pior. Então, assim, você tem eu não sei se vocês tem uma série muito conhecida, Billions, né, que fala muito do mercado financeiro, e tem um ponto muito curioso, né? Então, enfim, para quem não assiste, era só mesmo dar um exemplo, que é o seguinte: você tem lá um procurador, né, que persegue uma pessoa lá do mercado financeiro, que tem uma corretora muito grande, enfim, muito famosa, e a mulher desta pessoa, desse procurador, né, da Justiça dos Estados Unidos de Nova York, a mulher dele é psicóloga nesta empresa. Olha a loucura. Sempre que eu vejo essa série, eu fico pensando a todo momento como isso é possível, né? E ela é muito ética, né? Ela realmente faz o trabalho dela sem qualquer tipo de vazamento de informação, ela deixa a todo momento claro isso para o marido dela, só que num dado momento em que ela sabia que o marido ia ser prejudicado, ela ajuda o marido. E ele, ao mesmo tempo, num dado momento, entra no computador dela para pegar uma informação. Isso tem a ver com home office, tem a ver com teletrabalho? Não, né? É uma questão da vida cotidiana. E eu sempre fico pensando nisso e pensando além o que você tem, né? Quantas coisas no dia a dia, sem ir nesse exemplo, né? Que você pode, assim, trazer e pensar em pautar esses cuidados, né? Você conseguir ter uma leitura adequada para você diminuir, né? Você diminuir esses riscos da sua atividade. Assim, fazer, então, um programa de governança muito, muito sólido, a parte de TI, né? Da tecnologia adequada, software, com tudo isso, já é difícil, você já tem ali o risco, mas você ameniza esse risco de vazamento. Do ponto de vista de governança, transparência, né? Você possibilitar esse diálogo com o teu funcionário, com o colaborador, do funcionário falou: olha, eu não tenho na minha casa nenhum local que eu possa ter privacidade. Ele tem direito de não ter. E aí, como é que você vai fazer? Vai mandar ele embora por isso? São tantas questões. Os próprios prédios provavelmente vão começar a ter uma planta diferente para criar esse espaço reservado. Exatamente. Vai ter. Marcos, tem caso da pessoa trabalhar, às vezes, na cozinha, num corredor, porque a internet pega melhor. E como é que a empresa ela tem que dar condições também? Ela não pode exigir... Exatamente. Então, assim, e as condições de confidencialidade? Como ficam, né? Luiz, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você falou sobre produtividade, né? A produtividade, a medição de produtividade no ambiente de trabalho é igual do teletrabalho? A medição é a mesma? Então, pensa em fazer medição se considera aspectos específicos do teletrabalho? Curiosidade. Se a gente vai considerar uma implantação correta, eu estou realmente no regime de teletrabalho, realizado preponderantemente a minha atividade na minha residência ou em qualquer outro lugar, fora do ambiente padrão, que é do ambiente da empresa, em tese eu estaria na excepcionalidade do artigo 62, inciso 3º da CLT, fora do controle. Então, eu acho que tudo é uma evolução. É lógico que sempre quando eu falar, qualquer coisa que eu fale aqui, Marcos, a gente tem que relativizar e ver o tamanho do nosso Brasil, o tamanho continental do Brasil.
que até eu estava falando numa live recente, quando falam, as empresas 4.0 e tal. Tem empresa que não sabe nem, ainda não chegou nem na 4.0, quer dizer, tá. Cuidado para quem a gente está falando, né? A gente tem que ver o tamanho continental que nós temos. Agora, no que se refere ao controle, à questão da produtividade, como eu sempre falo, há a questão aqui do bom senso. Por quê? Uma coisa é, estamos agora emancipados porque somos agora, vamos fazer, eu acredito nisso, vamos agora fazer o autogerenciamento do nosso tempo, trabalhar por metas ou com outras realidades, a gente está no caminho para isso. Mas muita coisa tem que ser trabalhada. Então a gente pode caminhar para isso? Pode. Acho que tem que ter o cuidado, porque eu não posso ter um falso discurso de que aqui não tem controle, certo? Estamos aqui na excepcionalidade, no 62.3, ninguém controla a tua jornada. Mas eu imponho uma meta para esse colaborador rigorosamente absurda. Ora, eu para desenvolver aquela meta lá, eu tenho que trabalhar muito mais de 44 horas semanais, que tem a previsão da própria Constituição. Eu tenho que trabalhar 15 horas por dia. Isso, meta irreal, a gente tem que partir, agora que a gente maciçamente está entrando nesse mundo do teletrabalho, talvez não. Agora chegou o momento de a gente olhar um pouquinho por exemplo, lá, falar um pouco mais sobre direito à desconexão e produtividade. Quer dizer, vamos trabalhar por metas, estamos agora vamos fazer de acordo com o biorritmo de cada colaborador, eu desenvolvo minha atividade mais em tal horário e eu tenho agora o controle de tudo. Bom, mas como que fica o direito à desconexão e produtividade? Nós já sabemos que existe legislação na França, a reforma trabalhista de 17, né? De 2017, depois a Itália se inspirou e muito mais, tem normativas também que falam sobre direito à desconexão, mas que nós temos, e agora eu só queria, já encerrando aqui a minha fala, mas aproveitar quando foi falado aqui da legislação com a reforma trabalhista sobre o teletrabalho, não podemos desconsiderar que nós temos a possibilidade no teletrabalho de fazer a negociação, tanto em acordos individuais quanto a negociação coletiva. Então a gente fala tanto que a gente tem que se emancipar de tantas formas, que a gente possa também emancipar na questão sindical e colocar também, inserir cláusulas nessas negociações, falando sobre produtividade como gente grande, mas falando também como direito à desconexão, porque a gente sabe que tem estruturas aqui que o líder manda aquele e-mail às 11 horas da noite falando do relatório, só que vem já uma informação falando, olha, você acabou de receber isso, você não é obrigado a responder, porque você está fora da... Quer dizer, há um próprio já... Como às 11 horas da noite, mas nem é só amanhã. Então, isso, quer dizer, tudo que... Você tem também, até com inteligência artificial, as empresas já estão se preocupando também em que essas mensagens não descambem para o controle que a gente chama do panotismo, né, que é o controle absoluto. Mesmo falando que você não está sendo controlada, mas você está sendo controlado de todas as formas. E você é um conhecedor do assunto, você sabe que hoje, até por ferramentas por terceiros, você consegue controlar a jornada de outra forma. De qualquer forma que você queira controlar. Então, resumindo, vai ser ainda uma construção que a gente vai ter que realizar a partir de agora, que o home office, o teletrabalho toma uma dimensão mundial com essa pujança aí. Fazer mais um exercício, Luciana? Por favor, Luciana. Eu queria fazer duas observações aqui com relação a essa questão das despesas, né? Eu tive um cliente que nos consultou e ele, no primeiro momento, ele colocou, obviamente, toda a equipe dele em home office, e aí ele começou a realmente ver a questão de custo, né? Então, assim, luz, água, essas coisas realmente
teve uma queda impressionante por conta do uso do ar-condicionado. Outros custos que ele viu que realmente reduziu. E, aliado a isso, a maioria dos funcionários queriam permanecer em home office e querem continuar em home office. E o que ele fez? Ele falou, olha, eu realmente estou tendo uma redução nos meus custos, então eu vou repassar essa redução do meu custo para esses meus funcionários. Então, por exemplo, quem não tinha uma internet boa, porque nós não podemos esquecer coisas importantes que são ferramenta de trabalho, quem dá é o empregador. Não importa você dizer, o empregador não vai ficar responsável pelo custo. Se é ferramenta de trabalho que aquele trabalhador prescinde para realizar aquela atividade em home office ou não, ele tem que custear isso. Então, não é tão simples assim, o empregador está livre dessas despesas. Não é bem assim, né? Então, se realmente for imprescindível que essa ferramenta de trabalho, para que aquele programa que ele precisa rode e ele precisa de uma internet boa, ele tem que fornecer sim essa internet, porque é considerado uma ferramenta de trabalho. Então, houve essa questão. E uma outra questão que eu acho importante, que a gente aqui não abordou, mas que eu acho que é imprescindível de se dizer, é que, claro, da forma assodada como foi a implementação do home office, não houve essa preocupação em verificar o perfil do teletrabalhador. Mas que agora, com a retomada das atividades e a coisa, né, sendo repensada, conversada, como o Luiz mesmo colocou, você tem que analisar o perfil desse teletrabalhador. Teletrabalho, home office, não é para qualquer pessoa. A empresa tem essa obrigação, sim, de verificar, de avaliar o perfil do candidato que vai trabalhar em home office ou em regime de teletrabalho. Então, eu acho que são coisas que precisam realmente ficarem aqui, precisam ser tocadas, né? Porque dizer, o home office não serve, porque a produtividade vai cair, então, para mim, não é ruim. Não, nós temos que analisar isso. Quem é o profissional que vai estar em home office? Para aí também depois a gente verificar essa questão da produtividade. Eu acho que produtividade está aliada ao perfil do trabalhador e às condições em que ele vai trabalhar. Se você der condições para que ele se realmente sinta confortável em trabalhar, que ele possa realmente usufruir do tempo de deslocamento que ele faz, às vezes, para o trabalho, a consequência será realmente a produtividade. Ele vai trabalhar mais feliz e pesquisas temos aí aos montes para provar que isso realmente acontece. Deixa eu fazer o registro. Mais alguns registros estão conosco. Ana Carla, a Priscila Dauer, o Antônio Chalup, a Soraya Kassuf-Sade, o André Bottino, o Hudson Menezes, a Gisele Fleury, a querida Gisele Fleury, a nossa querida Gisele Fleury, que está convidada para vir participar de um encontro conosco. Minha querida amiga, nossa querida amiga, o Claudeci Passador, o Stasis de Carapicuíba, o Luiz Henrique Oliveira, o José Rocha Pinto, o Edson Visbona, que é outro grande amigo, e o Edson também está montando uma live sobre a questão do combate à pirataria, que é um tema que ele domina e sempre está à frente nisso, dos prejuízos que a pirataria traz. Vamos montar uma live sobre isso. Nós chegamos no final, são 11 horas. O tempo passa muito rápido. Eu vou passar a palavra para vocês para uma mensagem de despedida, mas eu queria, essa mensagem de despedida, falassem um pouco sobre o que acham do futuro. Chegou para ficar, vai ser uma realidade daqui para frente, em alguns casos, outros não. O que você pensa sobre isso? Agradecendo já. Luciana, obrigado por ter participado. Eu agradeço. Por participar dessa conversa. Bom, eu vou começar, então, já que eu concluí aqui, e a minha menção, realmente, eu acho que veio para ficar. Eu gosto muito do home office, eu gosto desse meu cantinho aqui em casa, eu gosto de ter meu tempo livre. Deslocamento na cidade como São Paulo é uma coisa que desgasta muito.
Então, eu gosto, sim, de estar presencialmente em alguns lugares, como, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia dizer que eu estava com saudade do Fórum da Barra Funda, nunca imaginei isso, mas eu realmente estou com saudade de rever amigos, de encontrar, mas a minha produtividade trabalhando em home office ela é muito maior, muito, porque o tempo do meu deslocamento para qualquer lugar, ele realmente aumentou muito em razão do trânsito dessa cidade, que está caótico, cada vez mais caótico. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas a coisa de um mês atrás, quando começou o afrouxamento aí do isolamento, nós já tínhamos trânsitos na 23 de maio da ordem de quase 2 horas, quilômetros de trânsito. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, não, gente, essa realidade, esse novo normal, antigo normal, eu quero esse, sabe? Então, eu realmente me sinto mais confortável, gosto de trabalhar, sou mais disciplinada, então consigo fazer realmente o meu horário, estabelecer regras de acordar, me trocar, me vestir, de me colocar de frente ao trabalho. Então, naquele momento, vou estar trabalhando, depois saio, almoço, volto. Então, assim, a minha rotina, eu me coloquei para isso. Mas, como eu disse, não é para todo mundo, realmente, e você precisa fazer essa autoavaliação, né? Todos precisam fazer isso. Então, eu queria aqui deixar o meu agradecimento a esse convite. Foi um prazer enorme estar com vocês. E desejo tudo de bom aí para todos. E realmente esperando o dia que a gente pode estar próximo para poder aí se abraçar, trocar ideias e dar risadas, como sempre é os nossos encontros. Tá bom? Obrigado, querida. Luiz, a mesma coisa e acrescento um ponto. Relacionamento com o cliente. Reuniões presenciais acabaram? Vamos fazer só pelo Zoom? Então, Obrigado por aceito o convite, querido. para mim, então, primeiro despedir das minhas queridas amigas, super amigas, Lu e Flávia. Marcos, muito bom estar com você. Eu acho assim, mensagem final, tudo veio para ficar, não tem discussão, não tem discussão. Mas veio de um formato híbrido, gente, para tudo. Vou falar agora para as mães aqui. Não, meus filhos na minha residência não dá mais. Mas eu quero informá-las que a escola vai ser presencial, lógico que vai ser presencial, mas também vai ser agora remota. É a natureza híbrida das relações. Como vai ser a natureza híbrida da justiça que nós advogamos, justiça do trabalho? Vocês acham que a questão telepresencial não veio para ficar? Veio para ficar, mas a gente vai acabar com o presencial? Lógico que não. Quer dizer, a natureza híbrida nas relações, telemedicina, tudo, esse é o novo normal, mas com parcimônia. O que nós defendemos, e aqui eu encerro a minha fala, e falando também pela Sobrate, aquilo que nós defendemos, o que é o saudável do teletrabalho, que nós acreditamos, é o presencial com o telepresencial. Nós não vamos, como foi dito num recente artigo muito bonito, cuidado com a desconexão social, né? A gente precisa, como a Lu falou, do abraço, de tomar um cafezinho junto e de ter essa relação. É assim que funciona e é assim que eu espero que a nossa humanidade continue. Então, forte abraço para todos. Esse é um ponto fundamental. Nós não podemos deixar de ter esse contato humano, porque é isso que nos diferencia. Flávia, agradecer Vocês estão me escutando? a participação. Oi, vocês estão me vendo? Escutando? É que sumiu minha imagem. A imagem está travada, mas estou me escutando. Está escutando. Agora, então tá. Agora destravou um pouquinho. Quero Travou, engraçado. Bom, vocês estão me escutando, então está ótimo. Tá. Deixa eu agradecer a participação e agradecer a você por ter ajudado a montar essa live. Você que montou essa conversa. Obrigado, Flávia. Ela foi a responsável. Imagina. Primeiro, eu preciso falar, eu entrei rapidinho aqui no começo, que eu estava com problema na conexão, que o prazer que é estar com vocês, porque essa realmente é uma live com amigos de verdade, né? O meu eterno presidente da OAB, o Marcos da Costa. Então, eu tinha que falar isso, que é, assim, aquela pessoa que eu tenho uma admiração pessoal, profissional, do carinho comigo,
com a minha família, com o Tiago, com o Fábio, enfim, é uma relação realmente de irmãos. E com vocês todos, né? A Luciana, nossa, a Luciana, assim, eu a conheci lá atrás, quando eu comecei a participar da Associação dos Advogados Trabalhistas, com uma amizade muito grande. Ela já está comigo trabalhando há 1 ano, passa assim, né? 2 assim, já. assim, me aguentando, e a gente se aguenta, e assim... Não, 2 anos, desculpa. Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, é verdade, nossa, não, a gente assim, passa... A pandemia conta em dobro. Não, e passa, gente, que assim, quando você vai ver, né, e eu aprendo muito com ela, a gente, enfim, eu não tenho, a gente troca a experiência de vida, de profissão, de tudo, eu tenho uma profunda admiração por ela também. O Luiz Otávio, uma amizade também que falta palavras, eu até me emociono, com vocês 3, né? Enfim, sempre confiou em mim, foi uma das pessoas que me trouxe para a diretoria do Cinza, um dos diretores, como todos os demais, que confiava no meu trabalho, em alguma coisa que eu poderia agregar, e tenho aprendido dia após dia com toda essa diretoria do Sindicato da Sociedade de Advogados, né? Fora o amigo que enfim, é um prazer imenso estar com vocês 3 aqui, que me dá muita emoção e muita gratidão. E aí, finalizando, né, eu queria finalizar com uma questão importante aí que o Luiz Otávio, puxando o gancho do Luiz Otávio que ele falou, sobre para uma melhora, né, dessa situação toda de excesso, às vezes, do home office. A gente está numa situação que fomos meio que obrigados, né? Por isso que, às vezes, a gente sente uma pressão maior, a gente sente uma exaustão maior, porque não é um momento normal, né? Não é um momento normal de home office ou de teletrabalho, em que você, essa semana a gente vai se reunir aqui, ok. Não, estamos todos confinados. Então, isso dá uma sensação ruim, e que não é no curso normal, né, de temperatura e pressão das coisas. Porque no curso normal você vai ter a hibridez do teletrabalho, que é você estar aqui, conviver, fazer suas reuniões, e também poder fazer uma reunião presencial, né? Ele rende muito o teletrabalho. Eu me pego, às vezes, fazendo por dia, com o mesmo cliente, 2 reuniões, coisa que eu não faria se eu tivesse presencialmente no escritório, né? Você tem que agendar, e aí cruza a cidade. Isso realmente veio para ficar. E temos condições de utilizar da melhor forma, com as cautelas que foram faladas aqui, bem como outras, né? É um passo que foi dado e que não dá para se voltar para trás, e eu entendo que nem queremos, né, voltar. E essa hibridez vai dar justamente o tom mais adequado. Hoje a gente vive um momento que parece uma coisa muito, muito ruim pela impossibilidade da gente sair, né, ter o contato pessoal, né, próximo, e que é muito importante. O teletrabalho não vai tirar este contato, né? Ele veio agregar, ele veio agregar no dia a dia das pessoas, em termos de relação profissional e pessoal, e não ele de completamente o contato pessoal, né? Acho que esse é um ponto que o Luiz tocou e que eu queria reafirmar bastante isso. Bom, gente, eu mais uma vez agradeço a todos. Lembro aqueles que estão assistindo, estão na página, que gostaram da página, curtam a página, compartilhem os vídeos com os amigos, para que a gente possa ter mais gente participando das nossas conversas entre amigos. Amanhã nós vamos ter uma conversa diferente, não vai ser jurídica. Nós vamos estar com o José Álvaro Moisés e com o professor Marco Antônio Villa, falando sobre a história da democracia no Brasil. Vai ser uma live diferente. Vamos discutir um pouquinho como o Brasil encarou a democracia ao longo dos tempos. Também amanhã às 10 horas todos para estar aqui conosco, e desejo a todos um bom final aí dessa quarta-feira. Forte abraço, gente. Muito obrigado. Abraço, gente. Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.